Eu sou o Bispo Bruno Brito e é um prazer chegar até você e compartilhar vida através de uma mensagem. Uma palavra pode mudar para sempre a sua vida e nós estamos aqui para cumprir essa missão. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo em Atos capítulo 1, verso de número 8. Atos capítulo 1, verso de número 8. O texto é conhecido e ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Turma das 18 horas, eu quero que você repita esse versículo comigo, o mais forte que você puder, no 3, 1, 2, 3. Mas receberão poder mais uma vez, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora só os adolescentes repitam forte, diga: mas receberão poder. Tá horrível, tá horrível, tá horrível. No 3 você vai repetir muito forte, muito alto. Combinado? 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aê! O tema do acampamento dos nossos adolescentes foi Cristo. E eu fico me perguntando que tipo de adolescente nós estamos gerando que coloca o tema de um acampamento como sendo Cristo. Não existe o que pensar a não ser o desejo que existe no coração de cada um deles de ser quem o Senhor os fez para ser, e de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Gente que não quer viver para si, gente que não quer viver sendo conduzido por sua própria vontade, gente que a cada dia deseja viver uma experiência ainda mais profunda, mais impactante, mais marcante do que toda e qualquer experiência que já tenha vivido com outras pessoas, com o pecado, com o mundo e com o diabo. O Senhor Jesus, ele vem para fazer isso na nossa vida. O Senhor Jesus veio e fez isso na vida de forma direta de 12 homens. Depois de 70, depois de 120, depois de uma multidão inteira, e ele continua fazendo isso até os dias de hoje. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque existe uma marca de Deus na nossa vida, através da graça do seu Filho Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Jesus, ele vem para trazer o reino de Deus, para nos ensinar a viver uma nova vida, uma vida não pautada em performance, em liturgia, em cerimônia, em roupas litúrgicas, mas uma vida de verdade, que possa expressar ao Senhor Deus uma adoração que não é da boca para fora, mas é em espírito e em verdade. E sabemos que enquanto Jesus Cristo esteve sobre a face da terra, ele curou a muitos enfermos, ele operou diversos milagres,
mortos foram ressuscitados, não somente durante a sua vida, mas também após a sua ressurreição. Coisas maravilhosas aconteceram. Ele pregou, ele ensinou, ele instruiu, e aos poucos ele foi habilitando uma geração. E o que eu quero falar com vocês hoje é exatamente sobre isso. Através dos tempos, Deus está sempre habilitando uma geração para o próximo passo. O próximo passo não serei eu quem darei. O próximo passo será um desses adolescentes quem dará. E Jesus está preparando e habilitando uma geração para viver coisas maiores na sua presença. E o Senhor Jesus está preparando e habilitando uma geração para gerar ainda mais impacto nas estruturas da sociedade, nas estruturas políticas, nas estruturas das artes, nas estruturas da educação, nas estruturas da ciência, nas estruturas da justiça, nas estruturas da economia, porque desses adolescentes serão levantados governadores, prefeitos, juízes, juízas, desembargadores, advogados, empresários bem-sucedidos, líderes de grande influência para a glória de Deus. Diga comigo, Deus está. Não, diga mais forte, diga, Deus está. Sempre habilitando uma nova geração para o próximo passo. E isso é maravilhoso, porque a obra de Deus não está comprometida com o carisma de nenhum líder. A obra de Deus está comprometida com o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele opera tudo que ele opera, mas enquanto ele está operando todas aquelas maravilhas, e enquanto ele está ensinando através de mensagens que nos ensinam até o dia de hoje, ele também está habilitando uma nova geração. E durante a sua caminhada, o Senhor Jesus, ele vai deixando claro de que ele não veio para permanecer fisicamente, mas ele vai revelando aos poucos o propósito pelo qual ele foi enviado. O propósito de viver para morrer a nossa morte, para que ressuscitado pudéssemos viver a sua vida. E de que logo depois que isso acontecesse, quem daria esse próximo passo, não seria ele, mas seriam aqueles a quem ele habilitou por 3 anos. E quando nós falamos que ele habilitou por 3 anos, podemos pensar erroneamente de que o Senhor Jesus, ele tinha um processo de ensino sistemático, como vemos acontecer nos dias atuais, através de escolas teológicas, seminários e institutos bíblicos. Porém não. A formação desses homens foram através de um relacionamento diário e constante com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Adolescentes, cada família que está aqui nessa noite, eu quero deixar claro para vocês uma coisa: o fogo desse acampamento pode apagar amanhã, mas se hoje você decidir alimentar esse fogo todos os dias, ele não vai se apagar. Você, ao contrário, se tornará um incendiário para a glória de Deus. Porque o processo formativo do Senhor Jesus Cristo continua sendo exatamente o mesmo até os dias de hoje. Você pode estar se sentindo frustrado com a sua fé, frustrado com a sua vida espiritual,
O meu conselho para você é que você volte para um relacionamento mais íntimo e mais próximo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua fé não está tão frutífera quanto deveria estar. Talvez a sua mente, através de pensamentos enganosos, tem mentido para você, e você tem parado para negociar muitas vezes com as suas emoções, e perdido em todas essas negociações. Você precisa voltar rapidamente a se relacionar de forma íntima e profunda com o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sempre será o nosso ponto de partida, e Jesus Cristo sempre será para quem nós voltaremos a cada instante da nossa vida. Jesus Cristo sempre será o nosso alvo, Jesus Cristo sempre será o nosso modelo, Jesus Cristo sempre será a nossa motivação, Jesus Cristo sempre será a nossa mensagem, porque não existe outro que salva, que cura e que liberta, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa vivência é que produz a transformação que eu preciso e que você precisa. Sem essa vivência, continuaremos ser parecidos com o mundo, até parecidos com a religião que a gente segue, até parecidos com o estereótipo de determinada igreja que estabelece que você deve se vestir dessa forma. Mas jamais você se tornará parecido com quem Jesus é. E talvez o que tenha acontecido nos dias de hoje é que homens e mulheres que deveriam se parecer com Jesus, para que o mundo conhecesse quem é Jesus através de suas vidas, não esteja brilhando com a sua luz, e não estejam gerando nenhum impacto, porque se parecem com qualquer coisa, menos com o Senhor Jesus. Por quê? Porque vivem baseados num relacionamento frio e superficial, onde o compromisso se dissolve diante de qualquer neblina, e é por isso que a sua fé não resiste a nenhuma tempestade. Diga comigo: eu preciso. Diga mais forte, diga: eu preciso. Voltar para um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus. Ele morre, os discípulos ficam atordoados por não estarem atentos ao que o Senhor Jesus vem falando e ensinando ao longo da caminhada. Jesus morre e os discípulos são tomados de medo de que eles tenham o mesmo fim e destino do seu mestre. Ao terceiro dia eles vão até o sepulcro. Nós conhecemos a história. Ele está vazio, e de forma imediata eles pensam: roubaram o corpo do Senhor. Mas eles não se lembram de que Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e que aquele era exatamente o terceiro dia. A grande questão é que nós estamos atentos a muitas coisas, mas não estamos atentos ao que devemos permanecer atentos. A nossa mente está consumindo muita coisa, mas não está consumindo o que deveria estar consumindo. E se você quer que a sua vida não melhore, o Senhor Jesus, Deus, Ele não tem nenhum compromisso em melhorar nenhuma área da sua vida.
o compromisso de Deus, o compromisso do Senhor Jesus Cristo com você e comigo é o de mudar a nossa vida de forma completa e total. Se você está buscando por uma melhora, interrompa essa busca hoje, recalcule a rota e passe a buscar por uma mudança de vida. E quem pode produzir essa mudança de vida tem um nome, e ele se chama Jesus Cristo. Talvez é por isso que você não consegue enxergar o avanço na sua vida espiritual, você não consegue enxergar avanço no domínio sobre o pecado, você não consegue enxergar avanço na saúde dos seus relacionamentos, da sua família, você não consegue enxergar avanço em qualquer outra área da sua vida. Por quê? Porque você está numa mentalidade de somente se entreter, de aliviar um pouco a sua carga, de melhorar um pouco a sua vida, de viver, quem sabe, talvez, uma experiência aqui e outra ali. Aliás, quantas mulheres estão aqui? Diga glória a Deus. Não quero esse grito não, eu quero o grito da TPM, eu quero o grito da manifestação da TPM. Quantas mulheres estão aqui? Digam glória a Deus. É disso que eu estou falando. Sábado que vem, você tem um encontro marcado com o amado da sua alma, aqui na Pura Fé. O mais profundo Puríssimas tem gerado uma grande expectativa e você não pode ficar de fora. Venha em jejum, traga a sua sogra, aquela naja, traga a sua cunhada, aquela perturbada, traga aquela cocotinha lá do seu trabalho, aquela amiga sua louca da escola, da faculdade, né? Que com certeza o amor de Deus vai alcançar o coração dela. Os discípulos não estão atentos, eles pensam na possibilidade de roubo do corpo, eles nem conseguem se lembrar de alguma coisa parecida que Jesus pudesse ter dito a respeito daquele acontecimento. Eles não cogitam essa possibilidade. Será que ele já não nos deu nenhuma instrução a respeito do que está acontecendo e nós estamos achando que é uma coisa e na realidade é outra coisa como era? Porque enquanto eles estão pensando e dizendo, roubaram o corpo do mestre, e enquanto eles estão se desesperando, Jesus está ressuscitado. Até que o próprio Jesus aparece de forma simultânea, tanto para Maria Madalena, que está lá no túmulo chorando, quanto para os dois que estão a caminho de Emaús. E a Bíblia diz que a mente deles estava obscurecida. Eles estavam cegos no seu entendimento. Preste atenção. Crer é necessário, mas crer somente não é suficiente. Você também precisa ter entendimento a respeito daquilo que nos diz o Senhor, porque crer muitas vezes pode ser apenas a sensação de um momento, e isso não é fé. Mas quando você tem o entendimento, a clareza do que está sendo dito, essa clareza vai produzir no seu interior uma convicção de fé, que se tornará cada dia mais forte do que qualquer outra circunstância que esteja acontecendo na sua vida. Dentro de mim, eu preciso averiguar se existe essa convicção de fé,
porque senão eu vou viver deixando de ser católico, passando a ser evangélico, deixando de ser evangélico, virando macumbeiro, deixando de ser macumbeiro, virando Hare Krishna, deixando de ser Hare Krishna. Mas enquanto você não tiver o entendimento, você não conseguirá produzir no seu interior essa convicção de fé, que deve ser nutrida, fortalecida e mais forte, e se tornar mais forte do que qualquer outra circunstância que esteja acontecendo na sua vida. Porque quem caminha com Jesus não caminha por circunstância, não caminha por situação, não caminha por momento. Quem caminha com Jesus caminha por fé, vive por fé, fala por fé, existe por fé, faz pela fé, porque sabe em quem tem crido. Depois de se reencontrarem, o Senhor Jesus dá uma instrução para os seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Repitam comigo, diga então. Não, diga forte, diga então. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O texto continua e diz: e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Jesus, ele vem habilitando essa geração através de um relacionamento íntimo, próximo e diário com cada um daqueles homens. Todos estão tendo o privilégio de beber da própria fonte da vida. Eles não estão percebendo o que está acontecendo, mas existe um processo formativo sendo estabelecido na mente e no coração de cada um daqueles homens. Existe uma operação de mudança interna, de mentalidade, de estrutura emocional no interior de cada um daqueles homens, ainda que eles não tenham clareza e nem dimensão do que verdadeiramente está acontecendo. E eu quero deixar claro algo para você aqui nessa noite: não se perca nas suas situações, porque a forma como o Senhor Jesus age através do seu Espírito continua sendo dessa mesma forma. Em meio às situações, Ele vai mexendo com o teu coração, Ele vai tocando o teu caráter, Ele vai renovando o teu entendimento, Ele vai te formando e trabalhando no teu interior, Ele vai te amadurecendo através da pressão, Ele vai transformando a tua vida, e você vai caminhando de glória em glória, de fé em fé. E enquanto você vai de glória em glória, de fé em fé, algo maravilhoso está acontecendo, porque o Senhor está dizendo para você: é você quem vai dar o próximo passo.
não pode dar o próximo passo sem esse processo, sem essa habilitação, sem esse treinamento, sem essa mudança de vida. Ainda que você não esteja percebendo, só se certifique de uma coisa: certifique-se do nível do seu relacionamento com Jesus e deixa o resto com Ele. Cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, cada vez mais verdadeiro, cada vez mais aberto, cada vez com um nível maior de sacrifício, com um nível maior de entrega, com um nível maior de obediência, sem negociação, sem trapacear, sem subestimar aquilo que Deus está fazendo. Você não pensa que é coincidência as coisas que estão acontecendo na tua vida. É o próprio Deus que escolheu deixar claro para você que Ele entrou na tua história, que Ele não te larga, e enquanto essa obra não for completa, Ele não vai tirar as mãos dele de você. Mas agora chega esse momento, depois de todo esse processo de formação, depois de Jesus morrer e ressuscitar, depois de toda aquela confusão, depois de Judas ter se matado, de Jesus ter restaurado Pedro, que pensou em voltar para a pescaria, de tirar o medo do coração dos discípulos que estão trancados dentro de uma casa, e Jesus passa pela porta, depois de confrontar a incredulidade de Tomé, agora chega o momento da última instrução, de deixar claro para eles de forma definitiva o motivo pelo qual eles foram chamados, mas chamados para serem o quê? Líderes de uma religião? Não. Foram chamados para serem testemunhas daquilo que viram, daquilo que ouviram e daquilo que viveram. Eles são chamados para testemunharem a respeito de uma pessoa com quem eles conviveram e viveram de forma intensa por 3 anos, testemunhando a respeito de quem ele era, do que ensinava, do que fazia, de como vivia, as maravilhas que operava. É interessante que no termo jurídico, uma testemunha, ela deve ter compromisso com a verdade para não cometer o crime de perjúrio ou de falso testemunho. É a testemunha quem auxilia o juiz que está julgando a causa a estabelecer os fatos e a verdade para que ele possa tomar a sua decisão e estabelecer o seu veredito. Como testemunhas de Cristo, nós temos a mesma função. A função de falarmos a respeito do que vimos, ouvimos e vivemos. Temos o mesmo compromisso com a verdade somente. E nós vamos sendo instrumentos de Deus para que mais e mais pessoas possam ser levantadas como testemunhas de quem Jesus é. Eu sou uma testemunha de Jesus. Eu não fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para testemunhar a respeito do que eu já vi, do que eu já ouvi e do que eu tenho vivido com Ele há 32 anos no meu próprio coração. Eu não fui chamado para liderar uma instituição religiosa, mas eu fui chamado para ser testemunha fiel a respeito daquele que não muda, a respeito daquele que não decepciona, a respeito daquele que está vivo e que está prestes a voltar para buscar a sua santa igreja. Diga comigo, eu sou. Não, diga mais forte, diga eu sou. Essa testemunha.
Diga: por onde eu for, eu vou testemunhar a respeito do grande amor que alcançou o meu coração, Jesus Cristo. Seja onde for, na sua casa, na sua escola, na universidade, no trabalho, no estágio, no clube, na partida de futebol é bom demais para provar a santidade da pessoa, não? No almoço de domingo, na discussão política entre família e amigos, testemunha de Jesus. Você vai testemunhar a respeito de quem Jesus é, através da vida que você vive. Alguém um dia vai perceber: rapaz, tudo acontece em volta dele, tudo acontece em volta dela, mas ele tem uma conduta só, ela tem uma conduta só, ele não muda, ela não muda, eles não se corrompem, eles permanecem. É assim que uma testemunha do Senhor Jesus Cristo vive sobre a face da terra. Ele pode estar na Babilônia, ele pode estar no Egito, ele pode estar em qualquer outro lugar, só que ele permanece sendo fiel àquele que o chamou. Jesus Cristo está te chamando e te levantando nessa noite para mudar de uma vez por todas a tua vida espiritual. Adolescentes vão impactar a vida de adolescentes, jovens vão impactar a vida de jovens, homens e mulheres vão impactar famílias inteiras, testemunhando a respeito de quem Jesus é, falando a respeito de tudo que tem visto, ouvido e vivido com a pessoa do Senhor Jesus. E se Jesus entrou na sua vida, com certeza você tem algo para testemunhar a respeito do que Ele tem feito na tua vida ao longo dessa caminhada. Então abra a sua boca e fale a respeito da razão da sua vida, sem timidez, sem vergonha, sem medo. Eu não vou temer, eu não vou me intimidar, eu vou me levantar, eu vou abrir a minha boca, eu vou abrir a minha casa, eu vou reunir um grupo na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, e eu vou dizer: Jesus é bom e Ele quer transformar a tua vida. Porque do que vale sermos quem somos, crermos em quem cremos, se todos à nossa volta estão se perdendo, destinados ao inferno, e o bonito se sente garantido, e não abre esta boca mal cheirosa, nem para dizer: Jesus te ama. Não pode ser. Ele nos habilita, Ele nos levanta, e Ele permanece conosco. Porque você pode se olhar num momento como esse e dizer: de onde vai sair isso? Eu não gosto de falar em público. Se tiver 2 ou 3 pessoas na minha frente, eu já me perco todinho. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. E aí eu digo para você o que está no texto de Atos, capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em lugar que você jamais imaginou pisar, é lá que você vai testemunhar a respeito de quem Jesus é.
Mas como é que eu vou fazer isso? O poder do Espírito Santo vai te preencher, o poder do Espírito Santo vai te tomar, é o próprio Espírito de Deus. O Senhor Jesus disse que quando tivéssemos que falar a respeito da nossa fé, o próprio Espírito colocaria na minha língua as palavras que eu devo falar, e eu creio muito nisso. Sabe por quê? Porque todas as vezes quando eu estou prestes a entrar, eu oro no meu espírito e eu digo: Espírito Santo, coloca na minha língua as palavras que eu devo dizer, porque de mim mesmo eu não sei nem o que falar hoje, e o Senhor, Ele vai colocando cada palavra, e se você pedir para eu repetir, eu não sei nem o que eu estou falando contigo nessa noite, mas o Espírito Santo está aqui nesse lugar para nos preencher e para nos dar algo que só Ele pode nos dar: poder dos céus, poder dos céus, poder de Deus, 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 poder de Deus. Se você quer receber, levante a sua mão e receba poder de Deus sobre a tua vida nessa noite, poder de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Primeiro é uma habilitação que diz respeito a quem eu sou nele, e depois é uma habilitação para que eu possa servir a ele, porque deve existir uma coerência entre um ponto e outro. Eu não posso viver uma realidade aqui como pastor e uma outra realidade na minha casa. Toda autoridade está baseada em coerência, e a autoridade espiritual não é diferente. Você é uma bênção aqui na igreja, mas é uma maldição na sua casa. Enquanto você sai do culto e está voltando para sua casa, o Espírito Santo parece que vai saindo, o espírito maligno parece que vai entrando em você. Você já dorme demoniado e acorda manifestado. A sua esposa, o seu marido, seus filhos ficam perturbados. Gente, com quem é que eu estou vivendo? É com um homem lá da igreja ou é com esse cidadão aqui? Lá na igreja é uma bênção, ele ora por todo mundo, ele aconselha todo mundo, ele canta que é uma maravilha, ele serve na logística, ele lava um banheiro. Aqui em casa, ele pega a vassoura e quebra o cabo de vassoura na minha cabeça. É preciso existir coerência, é preciso existir uma única verdade. Quem eu sou no meu íntimo é quem eu sou quando eu estou testemunhando, e quem eu sou quando eu estou testemunhando é quem eu sou quando eu estou no meu íntimo. Não existe diferença, não existe vazio para a mentira preencher. Ele te habilita hoje, ele te reveste hoje com o poder dele, ele te santifica hoje, ele purifica hoje o teu coração, ele te ensina hoje, ele abre hoje os olhos do teu entendimento, ele gera no teu interior uma urgência pela presença dele, pela glória dele, pela palavra dele, pelo propósito que ele tem para a tua vida, uma necessidade de estar mais perto dele, como conectado com ele, ouvindo a ele, obedecendo a ele. Hoje está sendo gerado no seu interior. Você que está aqui nesse lugar nessa noite,
noite está sendo gerado no seu interior, está sendo gerado no seu íntimo uma urgência a respeito da presença de Deus. Essa frieza está saindo, essa indiferença está saindo, essa religiosidade está saindo, essa insatisfação está indo embora. A presença está te chamando, a presença está te atraindo, Ele está te habilitando em meio às circunstâncias e às situações, e o poder dele te toca nessa noite em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Beber do teu rio, Senhor, declare isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Diga, sacia minha sede. Sacia minha sede, lava o meu interior. Vamos, adolescentes, digam. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber. O que Jesus está fazendo na sua vida, tem alguém que precisa saber. O que Jesus está fazendo no teu coração, tem alguém que precisa saber. O que Jesus está fazendo na tua mente, no teu casamento, o que Jesus está fazendo nos teus filhos, tem alguém, tem uma família que precisa saber. E você é a testemunha que o Senhor Jesus levantou, habilitou e deu o poder dele para testemunhar a verdade do que você tem visto, ouvido e vivido. Se hoje você quer dizer: Senhor, me ajuda a ser essa testemunha, jogue as suas mãos para o alto nessa noite e diga: eu quero beber do teu rio, Senhor. Diga: quero beber do teu rio, Senhor. Diga forte: sacia minha sede. Sacia minha sede, lava o meu interior. Diga: eu quero fluir. Eu quero fluir em tuas águas. Diga: eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Nenhum de nós
nós nos envergonharemos diante do mundo. Nenhum de nós nos envergonharemos diante das nossas amizades. Você sabe de onde Jesus te tirou, e tem gente lá que vai ser tirada através do seu testemunho. Você sabe o que Jesus tem feito na sua vida, e Jesus vai fazer algo na vida de alguém que está cruzando o teu caminho, pelo simples fato de você dizer: olha o que Jesus está fazendo comigo. Você não vai dizer: não, depois que eu passei a frequentar a pura fé, não, depois que eu passei a ser seguidor do pastor William Gapito. Não. Você vai dizer: depois que eu passei a andar com Jesus, depois que eu passei a viver a minha vida seguindo os passos de Jesus, depois que eu entreguei o meu coração para Jesus, depois que eu abri a minha boca e confessei Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador, depois que eu abri a porta da minha casa e convidei para Jesus entrar e habitar nela, junto comigo e com a minha família, algo começou a mudar, algo começou a acontecer. Essa pessoa vai ficar assim: mas como? Mas como? Você vai dizer: você só vai descobrir vivendo com Ele, caminhando com Ele, abrindo a porta da sua casa e convidando Ele para morar lá com você e com a sua família. Ele vai fazer algo maravilhoso, não somente na minha vida. A minha fé não é suficiente somente para mim, a minha fé é suficiente para mim e é suficiente para minha família. A minha fé é suficiente para mim e é suficiente para os meus amigos. A minha fé é suficiente para mim e é suficiente para você. Essa fé que tem no teu coração não é suficiente só para você, mas é também para todos aqueles que estão à sua volta. Então abra a sua boca, porque o poder de Deus está sobre a tua vida para testemunhar a respeito de quem Jesus é. Mas é que eu tenho medo de ser rejeitado. Rejeitaram Jesus. Mas é que eu tenho medo de começar a ser perseguido no meu trabalho. Você vai se tornar um bem-aventurado. Antes ser perseguido por causa da fé, do que viver sendo atormentado no inferno por toda a eternidade. Me perseguem aqui, mas Jesus me honra ali. O que eu não vou abrir mão é de quem Ele me chamou para ser. Eu sou testemunha de quem Ele é sobre a face dessa terra. E o Senhor Jesus, Ele conta com você, do jeito que você está, do jeito que você é quem você é lá no seu trabalho. Você é dentista? É advogado? É engenheiro? É arquiteto? Você é empresário? É funcionário público? É diarista? Você é faxineiro? Não tem problema, é com você que Jesus está contando para ser testemunha nesse tempo. Nós vamos virar São Paulo de ponta cabeça, mas nós não vamos nos calar a respeito de quem Jesus é. Adolescentes, o Espírito Santo está enchendo vocês com o poder dele, para que vocês sejam testemunhas. E muitos adolescentes vão sair do suicídio, vão sair das drogas, da pornografia, vão sair de traumas profundos, para ser quem o Senhor Jesus os fez para ser, e para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as suas vidas. Quantos creem nisso, digam amém. Não se intimida, não se envergonha. O que está acontecendo aqui é uma realidade inegável e precisa ser compartilhada com todo mundo. Levante suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por tua palavra, que nos lava,
que nos alinha, que nos instrui, que nos aconselha, que nos confronta e desafia. Sustenta o teu filho pelo poder dessa palavra. Transforma a tua filha pelo poder dessa palavra. Alcança cada um que está aqui nessa noite com a tua bênção. Ó Deus, em cada dia dessa próxima semana que consagramos ao Senhor, que bondade e misericórdia os alcance, ó Deus, por onde eles forem, com quem eles estiverem. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o teu grande amor, que a maravilhosa graça do teu Filho Jesus, e a doce e santa paz e presença do teu Espírito Santo seja com cada um que está aqui hoje e sempre. E se for você que recebe, diga amém. Saia daqui hoje para viver os melhores dias da sua vida. Deus te abençoe por a fé. Vamos na paz.